Boa noite, portugueses. Uma vez mais convosco nestes nossos habituais serões à noite, serões em família, acerca da nossa fé, da nossa religião, acerca da nossa missa que celebramos semanalmente, destes textos litúrgicos, etc. Portanto, é sempre com satisfação que entramos na vossa casa e que falamos, embora não nos respondais muito, infelizmente não temos essa técnica, mas ok, vamos refletir sobre os textos de hoje. Sr. Padre Isaac Menezes, nosso Padre. Está bem, então nós hoje não vamos falar do canal 49. Não, já falámos a semana passada. E depois do também canal... não há muito mais que falar. E do canal 50, vale a pena falar? Não, talvez antes a RTP1. Não vamos falar do tal canal. Sim. O tal canal. Lembra-se desse programa do Hermano José? O tal canal. Muito bem. Então vamos às leituras de hoje. E já agora que eu disse a brincar, eu prefiro falar da RTP, porque também temos de estar agradecidos a ela, através das nossas missas, das quais muitos dos nossos portugueses usufruíam através do canal 49, também chegavam até cá, graças à RTP. Está bem. E isso também, a verdade ao seu dono. Está bem, então vamos mudar de assunto. As leituras de hoje mudam um pouco de tom do domingo passado e hoje vão falar mais da salvação. Sim. E a primeira leitura de hoje vem assim falar um pouco da salvação dos judeus quando estavam no cativeiro na Babilónia. Então é a primeira leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus. Desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio. Perante a indignação do Senhor contra o seu povo, os caldeus incendiariam o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para a Babilónia todos os que tinham escapado ao fio da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo da sua dissolução, até que se contemplaram 70 anos. No primeiro ano do reino de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou a Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito,
a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, eu acho que é, em primeiro lugar, uma leitura que assim faz um síntese da história dos judeus, mas também aí a primeira parte, e continuando do tema do domingo passado, foi que tudo isto aconteceu, especialmente o serem arrebatados para tão longe, porque deixaram de obedecer os mandamentos do Senhor. Existe esta clara indicação de que todos os males que aconteceram a Israel foi porque deixaram de praticar a sua fé, deixaram de serem obedientes ao Senhor, deixaram de cumprir os mandamentos, entre os quais o primeiro de todos, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e eles mesmos começaram, talvez por casamentos ou por estarem ao redor de diferentes culturas, começaram a adorar outros deuses, etc. E começaram a confiar mais nas alianças que faziam com os outros países, em vez de confiar que Deus os ia sempre salvar e proteger. Até que foram destruídos tudo aquilo que pensavam que eram preciosos e que não podia viver sem Ele. Foi tudo destruído e foram para bem longe, e foi preciso, por meio de um que nem sequer era do seu sangue, que por meio desse Ciro, desse homem, desse rei chamado Ciro, que aí regressaram e com essa mensagem de construírem de novo um novo templo. E foi esse novo templo por onde Jesus andou. Eu vejo também nessa linha. O texto deste domingo está muito casado, muito unido, na ideia, no espírito, é o seguimento daquilo que lemos de facto no domingo passado. Se recordais, no domingo passado nós líamos praticamente o texto da lei de Moisés, ou o texto de Deus dado a Moisés, que falava nos chamados 10 mandamentos. Depois vemos uma releitura. De facto, o Antigo Testamento tem muito isto, uma proclamação daquilo que os religiosos, os crentes daquele tempo, viam que era a intervenção de Deus, e Deus intervinha ou interveio de muitas maneiras e muitas vezes com a história daquele povo, mas por outro lado é também é uma releitura dos factos, dos acontecimentos à luz da fé, uma releitura da sua história. Os próprios judeus viram a sua deportação para a Babilônia, a sua derrota, a sua terra destruída, o templo destruído, aquilo que mais amavam, a sua grande cidade santa de Jerusalém, eles mesmos. E, no fim de contas, eles mesmos foram deportados com um rei estrangeiro, vitorioso na guerra, etc., e que levou aqueles que tinham, é bonita a expressão, embora seja triste a realidade, levou todos aqueles que tinham resistido ao fio da espada. Quer dizer, além dos mortos, os que ainda conseguiram ficar vivos, foi tudo preso, foi tudo feito escravo de um rei estrangeiro, etc. Israel tinha perdido tudo aquilo que tinha, a sua nação,
o seu conceito de nação, nacionalidade, o seu templo, a sua religião, e o próprio povo ficou dizimado praticamente a nada. Foram feitos escravos dos seus inimigos. Mas o Isaac pensa que o importante é precisamente mais tarde o reler o facto histórico, interpretar o facto histórico. De facto, isto aconteceu porquê? Ou porque os nossos pais ou os nossos antepassados desobedeceram, deixaram de cumprir a lei do Senhor. Ou porque os nossos pais foram infiéis. Ou porque, inclusivamente, até os religiosos, os sacerdotes, mais isto, mais aquilo, contaminaram a sua vida de tantas maneiras e tantas coisas. E Deus, o tal Deus que víamos nas leituras do domingo passado, que é um Deus cioso e um Deus zeloso e que nos pedia não façais isto, nem aquilo, nem aquilo outro, etc, etc. Às tantas, e que mais até anunciou, eu sou de tal modo cioso que sou capaz, dizia Deus, ou dizia Moisés através de Deus, sou capaz de castigar o crime dos seus pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração. Esta releitura que o povo faz, olha para o facto histórico e faz essa interpretação. Então também vem o arrependimento, então vem a volta ao Deus dos nossos pais, o voltar-se ao Deus de Jerusalém, voltar-se e de facto essa ideia bonita que o crente, se eu não me lembrar de ti, ó Jerusalém, fico preso à minha língua. Tenho o Salmo 2. O que é que se quer dizer? É o próprio crente que, ao recordar aquilo que aconteceu na sua vida, diz, não, e ao converter-se, ou ao reconverter-se ao Senhor, agora faz quase este juramento, se eu não me recordar de ti, ó Jerusalém. Não é a cidade que ele está a falar, está a dirigir-se ao Senhor do templo de Jerusalém. Se não lembrar-me de ti, que eu não sei capaz de dizer mais nada ou de fazer outra coisa, etc, etc. E isso vai ser uma lição para cada um de nós. Nós estamos na vida e quem é que de nós não falha aqui, além, etc. E mais uma vez a Igreja põe este espelho diante de nós, certamente para nos revermos e sermos capazes de fazer aquilo que a Quaresma tanto nos pede, conversão. Nós temos que fazer um sinal, temos que nos calar um bocadinho e já voltamos. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Muito bem, muito obrigado por terem regressado cá connosco e assim vamos agora continuar com aquela reflexão que começou há pouco tempo. E ao lermos esta primeira leitura, é óbvio que quando nós reparamos assim para o nosso passado, para a nossa história, é sempre muito mais fácil e tudo é muito mais claro e podemos encontrar o sentido do porquê muito mais fácil do que quando estamos passando por elas. Quando passamos por elas, as coisas são assim sempre um pouco mais assim complicadas do que é. Então aí o povo judeu, reparando o seu passado, não vamos dizer que começa a encontrar os culpados, mas começa a ver e encontrar um porquê, ou um possível porquê. E aí, de uma certa maneira, cai um pouco sobre todos, está bem? Começa pelos que primeiro decepcionaram o povo, que foi os sacerdotes. São os príncipes, não qualquer um, os príncipes. Ou seja, que aquela classe que devia ter protegido o povo e que devia ter guiado o povo e que devia ter dito a verdade ao povo,
foi a classe que mais fracassou. E também nesta deportação para a Babilónia, o próprio texto da Bíblia nos diz que os persas não levaram a todos. Levaram aqueles para o estrangeiro, levaram, segundo as palavras da Bíblia, foi os sacerdotes, os políticos e a classe alta, a classe rica. Foi esses que levaram para fora. Porque, obviamente, que quando se leva aquela ideia de se corta a cabeça da serpente, o resto morre. Então aí eles o que queriam, sabiam que podiam controlar melhor aqueles que não tinham educação, aqueles que não estavam habituados a ser líderes, etc. E aí levaram para fora foi os líderes. Mas foi exatamente esses líderes que mais fracassaram o seu povo e que decepcionaram porque deviam ter sido aqueles de denunciar o mal e não faziam, talvez por medo, talvez porque não era muito popular denunciar o que estava mal, porque se deixaram meter em, vamos dizer, nas políticas do então, e também aí nós devíamos tirar muitas conclusões e lições para os dias de hoje. Porque nós não podemos falar de outras pessoas, mas nós, como líderes religiosos que somos nós, temos muitas obrigações para com o povo. E às vezes, naquele querer que gostem de nós, naquele querer ser popular, naquele querer ser um padre bonzinho que faz tudo o que as pessoas querem, às vezes também corremos o risco de não denunciar aquilo que está mal e vemos as pessoas a fugirem fora da lei de Deus e também às vezes nós não denunciamos nem recordamos e também e passamos muitas vezes a ser parte do problema e não parte da solução. E o problema que aconteceu a este povo judeu quando foi para longe, aqui as responsabilidades recaíram sobre os príncipes dos sacerdotes, mais do que ninguém. E isso é sempre uma boa recordação para nós, não como sacerdotes, mas para nós, para a nossa igreja, que somos uma igreja que obviamente que é baseada na Eucaristia, no qual os sacerdotes e a sua estrutura é importantíssima em tudo isto. E então aí eu acho que esta realidade, como nos tempos de hoje, como por exemplo quando o Papa foi ao Brasil, ele juntou lá os bispos lá do Brasil e ele começou a falar de porquê perto de metade, se não mesmo metade dos brasileiros nos últimos anos têm deixado a igreja e foram para outras igrejas ou deixaram de praticar. E aí o Papa, o Santo Padre, disse-lhes claramente que os culpados são vocês. Agora, talvez isto seja uma crítica um pouco forte, porque é verdade que o mundo de hoje, com as suas tentações do comércio, do querer, do ter, também tem muito a ver uma cultura que, especialmente no Brasil, um pouco sensual e coisas assim. Mas eu acho que isso é verdade. Eu acho que os bispos, os padres têm muito a ver com no Brasil que tem aquele carnaval que é quase, se não mesmo, uma adoração ao corpo, é um incesto. Incesto não, mas às orgias. E eu nunca vejo os bispos brasileiros a dizer que é pecado participar, ir por uma rua abaixo nu. Eu nunca vi isso.
E eu acho que isso, para um bispo brasileiro, dizer que uma participação nesse tipo de celebração que é pecado, eu acho que não seria um bispo muito popular por muito tempo. Eu acho que seria muito mais popular se ele falasse nos pobres e ajudar os pobres. Isso aí é permitido. Mas para falar nos abusos que existem, tantas diferentes coisas, não se vê. Como também, quando é que se vê os bispos a falar em pecado, em coisas que são importantes, que não é apenas só justiça social e coisas assim. Isso é óbvio que é importante, não há dúvida. Mas se nós repararmos como é que no Brasil, o exemplo brasileiro, a Igreja está na condição onde está e existe um aumento das religiões evangélicas, e o que é certo é que as religiões evangélicas não têm medo nenhum em dizer que participar no Carnaval que é pecado. E essas são as que estão a crescer. E será que nós, às vezes, as nossas culturas, não temos esse medo? Como, por exemplo, na nossa comunidade portuguesa, o Carnaval, o nosso Carnaval, a nossa terceira, é açoriana, terceirense, lá que seja, aqui é de todos, não importa a ilha ou até mesmo se são de continente, não importa, todos participam no Carnaval aqui da Califórnia. E também, mas só porque é nosso, não devemos pensar que tudo do Carnaval que é bom. Como, por exemplo, eu acho que eu hoje não podia ir a uma dança de Carnaval. E não podia ir a um baile de Carnaval porque eu não quero ser sujulgado, não é? Estar presente numa coisa que é só palavrões. Muitos dos nossos bailes é só palavrões, palavrões, palavrões. E às vezes vejo, vamos pensar que eu sou um pai e vou com a minha mulher e com os meus filhos para me virem só palavrões, palavrões, ou assuntos que é tudo em situações sexuais. Eu acho que não levava os meus filhos para fazer isso, para ouvir isso. Mas o que é certo é que denunciar os males do Carnaval e dizer que nem tudo é bom só porque é nosso, isso também não sempre nos faz assim populares, como acontece com aquela coisa que vai começar em pouco tempo, as festas do Espírito Santo. Também muito se faz ao redor das festas do Espírito Santo que não tem nada a ver com o Espírito Santo, nem com fé, nem com Deus, nem com nada. E também aquele que quer denunciar a falta de caridade, a falta de fé ao redor de muitas festas do Espírito Santo, também não é muito popular. E eu acho que a conclusão desta leitura foi que os príncipes dos sacerdotes, aqueles líderes, não lideraram e eles foram os que praticaram das piores coisas e que deixaram o povo seguir por esses caminhos das nações pagãs, dos costumes pagãs, de profanar o templo e tantas outras coisas assim. Eu acho que isto foi uma conclusão que o povo de então fez e eu acho que esta é a conclusão que eu faço dos dias de hoje. Pois, são assuntos que dão pano para muita manga. Há certas coisas que penso que o Padre Isaac focalizou. Tem razão, chama a atenção aos líderes. E o líder não é só o líder, infelizmente não é só o padre, os líderes na comunidade, os líderes na cultura dos povos, muitas das vezes ultrapassam fortemente a força que o próprio padre tem. Agora, o padre tem a obrigação,
de sintetizar ou centralizar os seus ensinamentos, a sua opinião, a sua reflexão sobre de facto os costumes, aquilo que entra na cultura das pessoas, por vezes nos podem levar à profanação da nossa fé, da nossa religião, certas coisas. Eu posso dizer assim, sem problema nenhum, não sou contra o carnaval como carnaval, mas de facto, quando o carnaval nos leva a expressar situações tão metidas numa cultura, hoje numa cultura sexualizante, e o assunto tem graça se anda metido ali e só dali, e dali não sai, dali ninguém me tira. Não é o melhor. O mundo tem tantas possibilidades, mas infelizmente é o drama que existe nas nossas culturas. A cultura em si, para mim, se a pessoa sabe distinguir, se a pessoa distingue. Já o ano passado por exemplo, tivemos uma dança de facto um bocado escandalosa. Casualmente eu estava lá. No domingo seguinte eu disse, há coisas que nós não temos culpa nenhuma, fomos para ali para ver uma parte cultural da nossa história, das nossas coisas e tal, divertirmos um bocadinho. Há coisas que a gente aplaude e há coisas que não aplaudimos. Há coisas que merecem riso e há coisas que merecem silêncio. E quando a pessoa está na sua fé, há silêncios que são denunciantes, etc. Mas o que importa, de facto, é sermos capazes de centralizar a nossa vida, sempre com a palavra de Deus, não dessacralizarmos o coração, o nosso sentimento, as nossas coisas, e sermos mais fiéis à nossa fé, não acendermos ao mesmo tempo uma vela a Deus e outra vela ao diabo. Oxalá que sejamos capazes desta sinceridade, mais limpeza e pureza na nossa fé. Até outro domingo, se Deus quiser.